você é um líder de igreja muito amado por Jesus, amém? Agora, já pensou, e se essa igreja, esse corpo de Cristo enorme, espalhado por todo o mundo, se movesse na mesma e única direção? Se nós caminhássemos juntos na mesma direção? Nós sabemos que os desafios das distâncias, das culturas, das diferenças, estão diante de nós. Mas e se conseguíssemos vencer esses desafios e caminhar na mesma direção? Para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos um plano que nos deixe unidos, um plano que nos integre em todas as nossas ações, em todas as nossas atividades, e que juntos vivamos na mesma direção. Nessa tarde, é sobre esse plano que você vai ouvir. Um plano que nos une com a mesma visão, uma única visão e missão. Um plano que nos torna uma única igreja, a igreja de Deus aqui nessa terra. Um plano que tem uma única estratégia. É nessa tarde que você, como líder, nesse momento de alinhamento para as atividades missionárias do ano, você e eu seremos alinhados para essa única visão, para essa única igreja e para essa única estratégia. Você está pronto para isso? Amém? Quantos querem caminhar numa única direção? Diz amém. Levanta a mão e diz: Senhor, eu quero caminhar junto com meu irmão, na mesma direção. Muito bem. Para isso, a gente precisa ter uma visão, uma única visão e uma única missão. E o que é visão e o que é missão? Eu quero convidar você a ficar em pé. Por favor, fique em pé. Você vai se mexer um pouquinho agora, tá bom? Fique em pé, isso. Preste bastante atenção em mim aqui, tá? Por favor, do jeito que você está, você vai virar para a sua direita. Para a sua direita, isso. Agora você vai esticar a sua mão direita o mais longe do corpo à frente que você puder. Estica o mais longe que você puder. Ok? Sem mexer os pés, estica a sua mão o mais longe que você puder. E agora olhe para a ponta do seu dedo mais distante. Está olhando? Agora você vai tentar alcançar a ponta do seu dedo, dando um único passo com o pé direito. Vai lá. Você alcançou o seu dedo? Vamos tentar de novo. Mantenha a mão esticada, o braço esticado. Olha bem, se concentra. Isso é falta de concentração. E dê um passo para alcançar a ponta da sua mão direita. Vai lá, dê um passo. Muito bem. Agora continua olhando lá para a sua mão. Continua olhando para a sua mão. A ponta do seu dedo, aquilo que você está tentando alcançar, que você está perseguindo, é a sua visão. E o passo que você deu para tentar alcançar essa visão, é a sua missão. Tudo bem? Pode se sentar. O conceito de visão e missão é exatamente esse. A visão é aquele lugar que você quer chegar. E a missão é o movimento que você faz para chegar naquele lugar que você quer chegar. Tudo bem até aqui? Imagine que você está de um lado, de uma margem de um rio. Está imaginando? Tem gente que já está imaginando o peixe na frigideira. Você está na margem de um rio. E do lado de lá, tem tudo que você sempre sonhou. E mesmo com os olhos fechados, você olha para o outro lado e vê claramente que você queria estar do outro lado daquele rio. Tudo bem? Isso é visão. Agora, o que você vai fazer para chegar ao outro lado do rio
E como você está muito bem acompanhado com todos os seus irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do leste do Mato Grosso, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da União Centro-Oeste, da Divisão Sul-Americana e no mundo inteiro, você precisa de um jeito de atravessar esse rio que seja viável para fazer isso juntos. A maneira que você escolher para atravessar esse rio é a missão. O sonho de estar lá no outro lado é a visão. O jeito que você vai atravessar é a missão. Visão é o que nós queremos alcançar, é o lugar onde nós vamos viver. E a missão é o que nós fomos chamados para fazer, é a travessia. E aí o meu coração fica aquecido com uma lembrança tão nostálgica. Daqueles pôr do sóis, da época que não tinha playback, quando eu era jovem, faz tempo. Onde a família se reunia, no pôr do sol do final da tarde de sábado, e nós cantávamos, tenho já ouvido de um lugar onde a felicidade é. Tem belezas incapazes, comparadas com a glória do Senhor presente está. Vamos para o refrão. Além do rio existe um lugar. Pega essa visão. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá. Mas sim, com quem? E com Jesus irei morar. É difícil não me emocionar ao lembrar da voz aguda da minha mãe, da voz desafinada do meu pai, e de eu e minha irmã ao redor do pôr do sol sonhando com essa visão. Nós somos adventistas do sétimo dia e temos uma visão clara e uma missão clara. Qual é a nossa visão e a nossa missão? Como igreja, nós, no mundo inteiro, temos uma única declaração de visão e missão, que deveria nortear todas as nossas ações, todas as nossas atividades, cada reunião, cada culto, cada decisão. A visão é ser uma igreja preparada para a volta de Jesus. E qual é a nossa missão? Como nós vamos alcançar essa visão? Como nós vamos ser uma igreja preparada para a volta de Jesus? Vamos fazer o quê? Fazer discípulos de Jesus, que vivam e proclamem o Evangelho eterno para o seu breve retorno. Essa é a nossa visão e essa é a nossa missão. Se você, como adventista, não tem isso claro na sua mente, você precisa ajustar. E é isso que estamos fazendo aqui, alinhando a direção. Agora, se essa é a nossa visão, essa missão, será que ela está clara para todos? Vamos pensar juntos. A nossa visão, o que a gente almeja do outro lado do rio é ser uma igreja. Ser o quê? O que nós queremos ser? Um clube? Uma empresa? Nós queremos ser uma ONG? Não, nós queremos ser uma igreja. Agora, tem um monte de igreja por aí. Que tipo de igreja nós queremos ser? Uma igreja grande? Uma igreja cheia? Uma igreja rica?
uma igreja preparada, ainda que seja pequena, ainda que seja pobre e ainda que seja vazia, mas preparada. É esse o tipo de igreja que a gente quer ser. Agora, preparada para quê? Nós queremos estar preparados para a próxima economia, para o próximo governo, nós queremos estar preparados para os próximos acordos políticos, nós queremos estar preparados para quê? Para a volta de Jesus. Nós queremos estar completamente preparados para a volta de Jesus. E como nós vamos ser essa igreja preparada para a volta de Jesus? Qual é a nossa missão? Fazer programas, fazer cultos, fazer departamentos, fazer templos, então é assim que a Bíblia estabeleceu que nós vamos alcançar a visão. Quanto tempo gastamos em fazer discípulos e quanto tempo gastamos fazendo departamentos? Quanto tempo gastamos fazendo programações, acampamentos? Todas essas coisas são ótimas, mas estamos fazendo discípulos? A nossa missão é fazer discípulos. Agora, discípulos de quem? Do pastor Rafael? Do ancião da tua igreja? Discípulo unicamente de Jesus. Agora, esses discípulos de Jesus vão ser discipulados para fazer o quê? Para viver e proclamar. Se os discípulos forem discipulados para viver, mas não proclamarem, nós falhamos. E se os discípulos proclamarem algo que não vivem, nós falhamos. O tipo de discípulos que queremos, o tipo de discípulo bíblico, é aquele que é de Jesus e que vive e proclama. Não proclama as coisas desse mundo, proclama o evangelho eterno. Mas essa proclamação e essa vida tem que propósito? Nós queremos discípulos mais felizes? Queremos discípulos prósperos no trabalho? Queremos discípulos com mais diplomas? Ou queremos discípulos prontos para o breve retorno de Jesus? Você entendeu qual é a nossa visão e qual é a nossa missão? Então vamos repetir juntos aqui a nossa visão. Eu vou contar até 3 e você vai declarar a sua visão, tá bom? 1, 2, 3. Agora declara a sua missão. 1, 2, 3. Muito bem. Agora, essa igreja que tem essa visão e essa missão, tem qual estrutura e como é o papel dos níveis dessa estrutura? Porque tudo tem que ser em favor da visão e da missão. Qual é a estrutura da igreja e como funciona ela para a gente alcançar essa visão e viver essa visão e alcançar essa missão? Bom, a nossa igreja está organizada em 3 níveis de estrutura. Aliás, 3 níveis, mas uma só estrutura. É uma igreja só. Não importa em qual nível você está envolvido, você faz parte de uma única igreja. Quais são esses 3 níveis? O nível estratégico é onde está a divisão sul-americana e as uniões. No nível estratégico, as coisas são pensadas para a gente avançar. Depois tem o nível tático, que são os campos, as associações, junto com as uniões. Na tática, a gente pensa em formas de desenvolver a estratégia. E no nível operacional estão as associações, junto com os distritos, pastores e membros. Nós, então, juntos, fazemos ações práticas, de acordo com a tática e com a estratégia, para alcançar a visão, para alcançar a missão. Essa é a igreja adventista do 7º dia. Agora, desse plano que eu estou apresentando para você, esse plano foi elaborado como? Será que um pastor sentou em sua sala e pensou, vai ser assim? Não.
houve um processo para que esse plano fosse elaborado e apresentado para você como líder da igreja. Na primeira fase do processo, mais de 4.000 pessoas responderam uma pesquisa em 2024. Talvez aqui hajam alguns que participaram dessa pesquisa. Nessa pesquisa foram feitas perguntas de todos os tipos. Uma boa amostragem aqui na divisão sul-americana. Depois, essa pesquisa foi compilada, estudada, e então foi definido um plano. Esse plano foi definido, burilado, trabalhado, a linguagem que ele seria apresentado, tudo isso. E então chegamos na terceira fase, que é o momento de alinhar e mobilizar a igreja para viver esse plano. Essa é a fase que nós estamos vivendo exatamente agora. Você está fazendo parte desse processo. E então, a partir daqui, lá na igreja local, você, junto com cada membro da sua igreja, vamos viver este plano, caminhando na mesma direção. Uma só visão e uma só missão. Uma só igreja, mas também uma só estratégia. Bom, esse plano tem 4 prioridades. Essas 4 prioridades se resumem em 4 palavras que a igreja entendeu que são essenciais, 4 conceitos, 4 áreas que são essenciais para conseguirmos cumprir a missão e alcançar a visão. Identidade, liderança, novas gerações e discipulado. 4 prioridades. Identidade tem a ver com aquilo que nós somos, e nós queremos fortalecer o que nós já somos, uma igreja com identidade profética, uma igreja que não saiu de uma discussão entre 2 crentes, uma igreja que foi profetizada na palavra do Senhor, amém? Nós queremos líderes bem formados, nós queremos ensinar os nossos líderes com boa formação, nós queremos jovens, a nova geração, adolescentes e crianças, integrados enquanto são guiados, porque sem eles não há um futuro nesta igreja. E nós queremos que as pessoas sejam cuidadas enquanto nós estamos discipulando. Nós queremos um discipulado sólido, um discipulado que acontece realmente. Eu quero chamar aqui à frente 4 pessoas que vão me ajudar nesse momento. A irmã Nilva, vem cá, irmã Nilva, sobe aqui, por favor. A irmã Nilva vai representar todos vocês que carregam no seu DNA, quem sabe há mais tempo, quem sabe há menos tempo, a identidade adventista. Quero chamar aqui, de maneira também especial, o irmão Alfredo, um líder de igreja, um ancião de igreja, e vai representar todos aqueles que lideram alguma área da igreja. E junto aqui com a irmã Nilva, ele vai representar você e nos ajudar a refletir nesse momento. Vai um pouquinho mais para lá, irmã. Isso. Irmão Alfredo vai segurar o triângulo que representa a liderança. Quero chamar aqui o Davi. O Davi, este jovem, vai segurar uma forma geométrica que representa a nova geração. E quero chamar aqui o pastor Cristiel, que representa todos os missionários, todos os membros que se envolvem na salvação, no discipulado de pessoas. Ele vai segurar o quadrilátero, que representa o discipulado. Essas 4 palavras, nos próximos anos, serão as nossas prioridades. E elas são representadas por 4 formas geométricas. O círculo, representando a identidade, tem que ver com unidade, tem que ver com plenitude. Nós somos adventistas, temos uma identidade adventista. O triângulo representa direcionamento, que só uma boa liderança pode dar. Um líder aponta o caminho para aqueles que ele lidera. O semicírculo representa algo que está em processo, algo que está em formação, em crescimento. Sem a nova geração, não haverá um cumprimento da missão
e da visão. Enquanto estamos do lado de cá do rio, as nossas crianças e os nossos jovens têm que aprender a atravessar o rio e sonhar com o outro lado. E o quadrilátero, uma base sólida na linha de baixo, que é Cristo Jesus, e mais 4 linhas que representam uma estrutura sólida, que são as disciplinas espirituais que complementam a vida espiritual de cada um de nós. Essas 4 formas geométricas representam essa ênfase da igreja para os próximos anos. Eu gosto de pensar nesse conceito da seguinte maneira. Imagine uma corda, está aqui na tela. Acho que vocês podem vir um pouquinho mais para cá. Isso, para as pessoas conseguirem ler ali. Imagine uma corda feita com 4 cordões. São cordões fortes, são cordões que fazem sentido individualmente, mas eles podem se romper e sozinhos talvez não alcancem o propósito da corda. Mas quando eles se entrelaçam, eles se tornam fortes e proporcionam que a corda alcance o seu propósito. Assim são as 4 ênfases. Nós não queremos parar e fazer só discipulado, esquecendo da nova geração, da identidade e da liderança. Nós não queremos reservar uma época do ano para cuidar só de liderança e esquecer da nova geração, da identidade e do discipulado. Nós não queremos um programa, um dia, uma noite, que você cuide apenas da identidade e proíba a nova geração de ir lá. O que nós queremos é que em tudo que você vai fazer, desde uma reunião com o seu departamento, um sermão, um culto, um planejamento, seja qual for a ação, todas as ações ocupem as 4 ênfases. Qualquer coisa que você for fazer, lembre-se da sua identidade. Tenha líderes bem preparados para fazê-lo. Envolva, integre a nova geração. E nunca se esqueça que só fazendo discípulos faz sentido fazer as outras coisas. Você entendeu quais são as 4 ênfases e como nós vamos aplicar na vida prática da igreja? Ellen White diz o seguinte: o Espírito Santo jamais poderá ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia, desunião, e amargura uns contra os outros. Ela ainda diz: observai que foi depois que os discípulos haverem chegado à perfeita unidade, ou seja, uma integração completa, que o Espírito Santo foi derramado. Oh, meus irmãos, nós sabemos que nunca alcançaremos o outro lado do rio sem o Espírito do Senhor. Nós sabemos que não há discipulado sem o Espírito do Senhor. Mas a verdade é que enquanto não estivermos completamente unidos, como uma corda entrelaçada, nós nunca alcançaremos a visão, e viveremos a visão e alcançaremos a missão. Entende isso? Por isso, nesse momento, eu quero propor para você um compromisso. Eu comecei fazendo uma pergunta: e se andássemos na mesma direção? Já pensou? E eu concluo com uma resposta. Nós temos um plano, nós temos uma igreja, nós temos uma visão, nós temos uma missão, e você sabe o que é preciso ser feito agora. O que falta? Vamos nos comprometer com essas 4 ênfases? Eu quero fazer uma proposta. Há apoio para nós, como líderes da região central, da Associação Leste Mato-Grossense, há apoio para nos comprometermos com essas 4 ênfases. Há apoio? Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Vocês estão acostumados com as comissões, não é? Isso não é uma comissão. Mas se não há observações, que haja uma observação vinda do céu. E que ela não venha em forma de comentário, mas venha em forma de poder do Espírito, para nos unir, para nos integrar, e realmente caminharmos na mesma direção. Favoráveis a viver essas 4 ênfases na sua vida, na sua igreja, nas suas atividades. Levante a sua mão. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nesse momento nós queremos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor
registre nos livros do céu o nosso compromisso. Somos uma igreja que está caminhando numa única direção. Temos uma visão clara, queremos ser uma igreja preparada para o breve retorno de Jesus. Sabemos como viver essa visão, fazendo discípulos de Jesus, que vivam e proclamem o evangelho eterno para o retorno de Jesus. E temos 4 prioridades que entendemos que são importantes neste momento da história da igreja. Ajude-nos a viver de maneira plena a identidade adventista. Nos ajude como líderes a continuar nos aplicando na nossa formação e formando novos líderes. Ajude-nos a olhar para a nova geração com olhos de amor e envolvê-los em todas as coisas. Ajude-nos, Senhor, a acreditar na grande comissão e abandonar tudo que é periférico e focar no discipulado relacional, o discipulado bíblico e verdadeiro. Registre o nosso compromisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.